eu resolvi fazer esse outro videozinho aqui falando sobre o diabetes específico para as mamães. Eu tenho 3 filhos, né? Minha filha Carolina, eu tenho uma filha que é diabética tipo 1, desde os 3 anos de idade, então eu sei exatamente o que eu tô falando, tanto como médica quanto como mãe. E, mãe, você conhece realmente o seu filho? Porque a minha filha eu descobri bem no início, né? Foi até por acaso. Eu vou até contar um pouquinho da história, como eu descobri, né? Que foi, assim, um evento raro de se acontecer, porque muitas vezes quando você descobre o diabetes tipo 1 numa criança, normalmente já está num estado mais avançado, que a criança já entrou em cetoacidose e já vai descompensada para emergência. Então, eu não percebi aqueles primeiros sintomas. Quais são os sintomas que a gente tem normalmente quando a gente tem o diabetes tipo 1? Sede excessiva, você acorda de noite toda hora para urinar, fraqueza, perda de peso, isso tudo não aconteceu, né, com a minha filha, porque eu descobri bem no iniciozinho. Na verdade, foi Deus, né? Apareceu uma lesão no braçozinho dela, né, uma lesão, uma bolinha, como se fosse um nódulozinho, e eu fui fazer uma biópsia. Depois, na verdade, eu não fui fazer uma biópsia, eu fui fazer um ultrassom para ver se aquilo ali tinha critério de gravidade, né, se era alguma coisa que não era boa, né, que eu tivesse que tirar de urgência. E levei, então, numa médica que eu conheço, uma médica ultrassonografista. E aí, essa médica, ela olhou e falou assim: Bruna, vamos observar, vamos ficar fazendo ultrassom seriado. O que é ultrassom seriado? Várias vezes, né? E a gente acompanha se está crescendo. Não tem vascularização. O que é vascularização? Não tem vaso sanguíneo ali, então não tem critério, assim, de ser coisa ruim. Mas vamos observar, né? Que é uma coisa que não deveria estar ali. Aí eu fui acompanhando, não mudou de tamanho, não mudou de formato. E aí ela me falou assim: olha, se fosse na minha filha, eu ia fazer uma biópsia e ia tirar. E aí a minha filha tinha 3 anos, eu levei num cirurgião pediátrico, internei ela e a gente tirou aquela lesão para fazer a biópsia. Só que quando eu fiz aquela biópsia, eu fiz todos os exames, né? Pré-cirúrgicos e a biópsia deu inconclusiva, ou seja, não adiantou nada. E eu retornei nela, porque tinha aparecido, depois de um tempinho, outra lesão do ladinho, né, daquela tinha. E aí eu retornei nela, e ela falou assim, olha, essa é menorzinha, mas tá do jeito que tem aquela, eu vou te dar um contato aqui de um laboratório, agora eu não me lembro, é no centro do Rio, pra lá pra baixo, e aí você leva lá, porque se eles não souberem, eles mandam pra fora, né, para o exterior e tal, a lâmina, para poder tentar identificar o que seria aquela lesão. Aí eu fiz, peguei aquela lâmina que já tinha sido feita e levei nesse laboratório que ela tinha me orientado. E aí chegou lá, mesma coisa, deu inconclusivo, até o médico entrou em contato comigo para saber se eu tinha mais alguma coisa para poder falar, e aí eu disse que a única coisa que eu tinha diferente era que no pré-cirúrgico a glicose dela tinha dado 119, 120, eu não me recordo muito, mas por aí. Que não era, ó, nada demais, mas enfim. Ele fechou o diagnóstico naquele momento lá, já da lesão, e falou, não, mas você já me ajudou muito. E aí fechou como granuloma anular. Depois a gente foi ver que também poderia ser uma lesão secundária do diabetes, mas estava bem no início, então eu já fiquei com aquela pulga assim, poxa, mas 120, isso daí não fecha diagnóstico para diabetes e tal. A gente foi acompanhando e dito e feito. Foi aumentando as glicemias gradativamente, e de repente 250, 240, e levei ela no endócrino e ela faz acompanhamento até hoje. Mas o que eu quero dizer para vocês, mães? A gente tem pego muito na emergência, eu trabalho em CTI pediátrico também, que antes da dermato eu fiz especialização em CTI pediátrico, então a gente tem visto muitos casos de criança entrando com cetoacidose. Então, evitem dar muitas porcarias para os seus filhos, evitem cheio de doce, evitem antes de 2 anos ficar dando açúcar para criança. A gente não consegue definir a causa do diabetes tipo 1. Ela pode ser causa desconhecida, ela pode ser genética, ela pode ser união de diversos fatores. A grande questão é que a gente não sabe ainda muito sobre o que faz esse gatilho dessa autoimunidade para destruir as células que produzem insulina na criança. Então, vamos ter sempre uma alimentação mais saudável. E outra coisa, se você observou que o seu filho está com mais sede, ele está emagrecendo muito, tá assim com hálito, tá, que não é muito agradável, pode ser também um indício de estar iniciando também essa quebra, que não seria do açúcar, seria quebra de repente gordura, proteína, e aí dá esse hálito com um odor mais fétido. Então, observar, né, diretamente o seu filho, porque a mãe sabe, a mãe conhece. Quem é mãe de verdade conhece o seu filho. Observar se ele tá toda hora com muita vontade de comer doce, porque também dá muita vontade de ficar atrás de doce. Então, emagrecendo, bebendo muita água, cansado por nada. Leva ele no pediatra para fazer um acompanhamento e uma avaliação com o especialista para que a gente não tenha tantos desfechos ruins de uma doença que a gente sabe que tem controle. E é realmente muito complicado a gente identificar no início a doença, eu sei, é muito difícil. E é difícil para a mãe também identificar isso. Mas uma das coisas também que às vezes eu converso com mães que têm filhos que desencadearam essa doença, e às vezes a própria urina. Eles olham para a urina da criança, tá cheio de formiga. Por quê? Porque ela elimina muito açúcar, uma forma de compensar esse excesso de glicose que tá ali, e aí elimina aquele açúcar. Então, fica de olho aberto se tiver formiga na urina do seu filho. Tá
tá bom? Então espero ter ajudado, espero que se vocês tiverem algumas dúvidas também podem colocar aqui, que eu vou tentar ajudar vocês da melhor forma possível, tá bom? Não esquece de curtir esse vídeo e de encaminhar para quem vocês acham que precisa de saber dessas instruções e que tem algumas dúvidas também acerca da saúde. E não esquece também de se inscrever nesse canal, que está iniciando agora, mas eu espero que a gente consiga, né, ter mais inscritos ao longo desse tempo, tá bom? Então, muito obrigada aí por vocês terem assistido esse vídeo até o final. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.